Estamos de volta, estamos dando sequência ao nosso encontro semanal. Agora vamos direcionar as atenções para as férias escolares. Muitos já estão aproveitando ao máximo esse período de descanso na escola, na faculdade. Muitos estão na expectativa de 1, de 2 semanas para descansar e curtir muito esses momentos especiais em família, aqui na cidade, viajando, também na casa dos avós, dos tios, enfim, casa cheia, criançada curtindo, aproveitando ao máximo as férias escolares. Para falar um pouquinho sobre esse envolvimento da família, o que fazer, como deixar ainda mais oportuno esse momento bacana, nós convidamos aqui a Débora Cristina Margarida, que é psicóloga, trabalha também na Escola Barão. Tudo bem? Isso, tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essa expectativa de férias, para quem já está curtindo, já está nesse momento assim, contando até os minutos, quem sabe até para voltar a estudar, né? Como é que está sendo o envolvimento? Como é que pode ser o envolvimento ainda melhor da família, dos pais, com as crianças, com os adolescentes, quando o assunto envolve férias escolares no meio do ano, agora em julho? Bom, Denise, existe uma regrinha que é muito básica, né, para esse processo todo, independente se nós falamos de crianças ou adolescentes, que eu costumo sempre dizer que é uma questão de planejamento. E às vezes os pais pensam, poxa, mas planejamento até nesse período, né, de férias, será que esse não é o momento para a criança e o adolescente também poderem relaxar um pouquinho mais? Mas por que a ideia do planejamento? Porque com crianças, principalmente, a gente sempre tem que ter o plano B, né, principalmente em períodos. Pensar na possibilidade aí de um tempo, vai fazer alguma atividade externa nas férias, não possui esse plano B, fica meio delicado dar conta de tanta atividade que a criança pode realizar ao longo de um dia e ao longo de uma semana ou 2 semanas, como é o caso. Então, é muito importante que os pais se planejem antes desse período, né? Assim, ó, como vai ser as férias para os pais que viajam, já tem todo um cronograma, né, efetivamente montado anteriormente. Agora, para as crianças, os adolescentes que ficam na cidade, existem algumas possibilidades, né? E aí é importante que a família organize isso, sempre pensando, se eu vou para um espaço externo, caso eu não conte com a possibilidade de um tempo favorável, como eu posso realmente dar conta de um dia, né, ao longo dessas semanas aí de férias. Ô, Débora, conversando com alguns pais, né, eles relatam o seguinte, que eles percebem assim que parece que as crianças hoje em dia estão mais entediadas, elas não aceitam qualquer coisa. O que Sim. era simples no passado, hoje em dia já não é mais tão assim aproveitoso, digamos dessa forma, para a criançada. Os pais às vezes estão assustados diante do comportamento, da reação de de um simples momento com seus filhos. Sim. Como lidar com essa situação? Na realidade, hoje nós percebemos gerações muito diferentes, né, ao longo desse processo. Eles estão vindo realmente muito mais tecnológicos, como a gente costuma dizer. Hoje, uma criança de 2, 3 anos, com muita facilidade, já navega, né, por um celular, às vezes pela própria internet, no computador, e é um atrativo realmente muito grande. Então, voltar no tempo e pensar em atividades que muitas vezes nós brincávamos na nossa época de criança, hoje essa realidade, ela realmente, eu não vou dizer que ela seja, praticamente esteja ausente, né? Bem pelo contrário. Muitas famílias conseguem manter hábitos como em anos atrás. Mas esse é um ponto que eu costumo realmente reforçar, assim, a importância, tudo existe um tempo certo, né, na vida, no crescimento, no desenvolvimento do ser humano. É muito importante que as crianças estejam realmente acompanhando esse processo de evolução tecnológica, mas, por outro lado, como a gente costuma dizer, é importante que etapas do processo de desenvolvimento não sejam queimadas. Então, muitas vezes, resgatar aquela simples brincadeira de criança, muitas vezes fazer uso de um brinquedo mais simples, né, ou pequenas pecinhas que às vezes podem se transformar num grande brinquedo, numa atividade muito gostosa, é importante que isso seja resgatado. O que a gente percebe hoje na realidade, Denise, é o fato de que nós também temos uma realidade de pais muito diferentes, né? Em que sentido? Há anos atrás, geralmente as mães ficavam em casa, né? Então tinha todo um processo de acompanhamento que era diferente. Hoje não, hoje a nossa rotina, né, de vivência diária, ela é pai e mãe geralmente trabalhando fora, algumas crianças às vezes sob os cuidados de algum responsável, né, seja às vezes da família ou de uma pessoa que trabalhe nesse espaço familiar. Então, muitas vezes aquele processo que antes tinha um acompanhamento, né, hoje fica
muito mais autônomo para a criança. Então, ela acaba realmente selecionando o que para ela, nesse momento, é mais interessante. Bom, e como uma dica, de repente, quem sabe o pai e a mãe podem começar a lembrar um pouquinho do seu passado para aquela criança Sim, falar como era prazeroso tal brincadeira, o que eles faziam quando criança e isso, levar isso para o seu filho. essa Deixar que realidade. ele receba também essa informação, que o passado se torne presente e ele faça parte também desse Isso, momento, né? isso. Tem um aspecto que é bem interessante nisso, né? Hoje, como a realidade realmente está muito mais avançada nesse sentido, tecnologicamente falando, o que a gente percebe? Nós temos um período onde as crianças estão muito mais, não digo frustradas, mas assim, muitas vezes o pequeno para elas realmente não satisfaz mais. Então, concordo contigo, assim, é muito importante que algumas famílias façam esse resgate. E é uma atividade até muito prazerosa, né? Voltar no tempo, que às vezes para a família pode ser algo muito simplório, para a criança pode ser um resgate extremamente importante, né? E perceber assim, ó, como existem valores que nesse momento atual talvez estejam sendo deixados de lado em função dessa aceleração tecnológica que vem acontecendo. Então, eu sempre procuro colocar que esse período de férias é muito importante justamente para alguns pontos bem específicos. A família que tem o benefício de estar lado a lado com o seu filho nesse momento consegue usufruir muito mais desse tempo, né, dessa interação. Agora, para a família que não consegue ter esse momento, porque geralmente pai ou mãe continua trabalhando ao longo do período de férias, tente organizar nos períodos disponíveis uma rotina que possa realmente estar muito próximo ao seu filho. Né? O que a gente percebe hoje, nós temos realmente crianças muito avançadas, né, precocemente já, mas por outro lado tem faltado muito por essa questão de ausência de tempo realmente em estar mais próximo aos filhos, eles estão muito carentes. Né? Então, é importante que esse resgate seja feito. Então, Né? como dica, de repente, aquele pai, aquela mãe que mesmo, assim, poxa, para eles não mudou em nada, eles continuam trabalhando, independente da época do ano, independente das férias escolares estarem acontecendo. Mas que eles coloquem a mão na cabeça, mesmo estando cansados, mas eles tiram aqueles minutinhos, aquelas horas no fim do dia, no fim do expediente e valorizem para dar um sentido para esse momento de férias para os filhos, né? Exatamente, exatamente. Dar significado, e é o que a gente sempre procura colocar. Na realidade, você pode ter muito tempo com o seu filho no período de férias, mas é importante que esse tempo seja um tempo com qualidade. Então, às vezes, 1 hora é muito mais saudável do que você permanecer ali por 3, 4 horas e essa brincadeira, esse estar lado a lado não ter significado. Legal.